Salve galera, bem-vindos a mais um react do Órfãos da Silbene. Tudo na paz? Tudo bacana? Tudo legal? Se você ainda não conhece o canal e descobriu agora, olha aí, já segue a gente, ativa o sininho, não perde nada não, vai. Chega junto, comenta qual que a gente pode reagir na próxima, né? Estamos fazendo react de música, de viagem, de ciência, de um monte de coisa diferente. Então, chega junto no comentário e vamos reagir hoje a mais um vídeo de Pedro Loz. Canal Ciência, todo dia um vídeo recente, maneirão. E aí vamos olhar pro céu, porque aparentemente nós vimos um buraco negro explodir. Ué, Há bilhões de anos, o evento mais extremo do universo aconteceu aqui, no meio do espaço. Você talvez esteja pensando em uma supernova, o evento que marca o fim da vida de estrelas e que às vezes resulta em buracos negros. Ou talvez você esteja pensando em quasares, cuspindo matéria a velocidades próximas à da luz. Mas você está errado. na real tava bilhões, né? Não sei quantos, né? Se são milhões de bilhões ou bilhões de bilhões. Enfim, é muito tempo atrás, teoricamente, o Big Bang, mas tudo bem. Então, sim, já rolou o Big Bang e começou a formar uns negócios malucos. Tá bom. Bilhões de anos atrás. Ninguém sabe exatamente qual é o evento mais poderoso do universo. O que nós sabemos é que nós vimos o evento mais extremo do universo em 2023, mesmo sem ainda saber o que ele é. E esse evento, detectado como um sinal extremo de energia no meio do mar Mediterrâneo, deixou para trás uma pergunta. Será que nós vimos um buraco negro explodir? Há aproximadamente 3 anos, no fundo do mar Mediterrâneo, o detector KM3Net detectou o resultado da colisão de um neutrino com a água do Mediterrâneo. Neutrinos são partículas extremamente leves. Eles quase nunca interagem com a matéria como nós conhecemos, o que, por um lado, torna eles extremamente difíceis de detectar. Detalhe, a todo instante, milhares, milhões de neutrinos estão atravessando o nosso corpício. Porque, né, o Sol tá mandando, eles atravessam o planeta de boaça. E a gente, por acaso, está no planeta, lembrando disso. Você não sente o neutrino passando por você. Lá ele. Por isso que o detector KM3Net é um conjunto com 200 mil sensores de luz espalhados em 115 Caraca, linhas menor. ao longo do mar Mediterrâneo. Mas, por outro lado, neutrinos podem trazer mensagens que nem mesmo a luz seria capaz. Neutrinos escapam de dentro das situações mais extremas possíveis do nosso universo, incluindo do núcleo de estrelas em supernovas. E um dos neutrinos encontrados em 2023 escapou do evento mais extremo do universo para trazer uma mensagem. Existem coisas lá fora mais poderosas do que tudo que nós já concebemos antes, capazes de envergonhar até mesmo uma supernova em alguns aspectos. Para entender o quão extremo foi esse sinal detectado, nós precisamos falar sobre energia. Pô, qualquer evento extremo, falando neste sentido, irmão, se rolar uma supernova com o Sol, tchau nós. Então, assim, tudo que a gente observa, além de estar, graças a Deus, bem longe, vamos lembrar que distância também é tempo que a luz tem que percorrer. Então, não aconteceu agora. Agora a gente viu o que aconteceu, tá? Então, assim, aconteceu há algum tempo, bem longe daqui. O tempo que a luz levou para vir lá da Cucuia até chegar aqui, aí é um tempinho razoável, assim. Tem estrelas que, né, a luz leva milhares de anos para chegar aqui, até mais. Então a gente tenta observar o universo mais distante possível, ao mesmo tempo é o mais antigo possível. A unidade de energia utilizada por esses detectores é Vídeo chamada do de buraco. elétron-volt. Um elétron-volt é a energia que um único elétron ganha ao ser acelerado por um potencial elétrico de 1 volt. Por isso o nome, elétron mais volt. Um elétron-volt é uma quantidade bem pequena de energia. Você entendeu? É a quantidade de energia que a gente consegue colocar quando pega um eletrinho bonitinho, tá? E joga ele na DDP de 1 volt. DDP é aquilo que tem ali na sua tomada, 110, 220, então. Um campo elétrico vai acelerar uma carguinha. E aí, essa é a energia que a gente está propondo para um elétron-volt. Tá, é uma unidade padrão de medição de energia. E me dá a escala, vai. Quanto é mega, é giga, é tera, é milhões de...
energia, aproximadamente da ordem de energia de ligações químicas covalentes. Yep. 1 milhão de elétronvolts é a energia necessária para apagar um bit de informação do seu computador. Ah, tá. 1 trilhão de elétronvolts já é a escala em que o grande colisor de hadrons, o famoso LHC, opera. E esse é o máximo de energia que a humanidade consegue dar para partículas subatômicas nos dias de hoje. E 1 quadrilhão de elétronvolts é mais ou menos a energia gerada por um sopro. Pode parecer pouco, mas nós estamos falando de toda essa energia contida em partículas que muitas vezes são menores do que um átomo. 1 quadrilhão de elétronvolts é uma quantidade macroscópica de energia que é raramente encontrada no mundo atômico. Alguns neutrinos detectados pelo experimento KM3NeT tinham entre 100 e 200 quadrilhões de Caceta. elétronvolts de energia só neles. Parem e pensem no que isso quer dizer. Existe alguma coisa no universo produzindo partículas que, sozinhas, têm uma quantidade de energia comparável à que eu gasto para falar essa frase. E para deixar as coisas ainda mais... Vamos rebobinar o que o Pedrão acabou de falar. Cada partícula, cada neutrino desse tem a energia que a gente gasta para falar uma frase. Para falar uma frase tem uma quantidade razoável de energia. Cada partícula. Estamos falando de milhões e milhões e milhões de partículas chegando ao mesmo tempo com essa quantidade de energia. O que cacetes explodiu no universo que produziu essa caramba? interessantes, é impossível de explicar esses neutrinos superenergéticos com o nosso entendimento atual da física. Em outras palavras, esse evento extremo, seja lá qual for, com certeza produziu algo que nenhum ser humano sabe que existe. E aí a pergunta que obrigado. fica é, que tipo de evento poderia ser assim tão extremo? Uma das ideias, recentemente propostas em um artigo, é a de que esses neutrinos tenham sido gerados durante a explosão de um buraco negro. E se tem uma coisa que pode ser mais legal do que buracos negros, são buracos negros explodindo. Mas como assim explodindo? Buracos negros não são o fim do tempo e do espaço? Vamos dar um passo para trás para deixar isso mais claro. A gravidade é uma distorção do espaço e do tempo causada pela presença de matéria no espaço. Essa é inclusive uma das conclusões da relatividade geral de Einstein. A outra conclusão é que nada no vácuo pode se mover mais rápido do que a luz. Mas existe no nosso universo um caso extremo de acúmulo de matéria. Quando muita, mas muita matéria se acumula em um espaço muito pequeno, isso forma um objeto com gravidade tão intensa que nem mesmo a luz é rápida. Existe uma velocidade, chamada velocidade de escape, que é calculada na superfície de qualquer objeto celeste, e a gente diz que ela depende da massa desse objeto celeste e também do volume dele. Então, se ele tem massa para caramba, o volume é piquititinho, o material é muito denso. A gravidade é tão intensa que essa velocidade de escape é tão alta que passa da velocidade da luz. Isso quer dizer que nem a luz é rápida o suficiente para sair daquela superfície. Por isso que a gente tem um buraco negro. E aí, assim... Mas explodindo? Suficiente para escapar. Isso é o que nós chamamos de buraco negro. Uma região do espaço cheia de matéria, cercada por uma bolha de escuridão perfeita, que recebe o nome de horizonte de eventos. Além disso, como nem mesmo a luz consegue escapar, o interior de um buraco negro é um mistério. É fisicamente impossível obtermos informação do que existe dentro dele. E até mesmo as nossas melhores teorias físicas falham na tentativa de descrever o que existe dentro do horizonte de eventos. Mas apesar do interior desses objetos ser tão misterioso, do ponto de vista astronômico, buracos negros são surpreendentemente simples de se descrever. Enquanto estrelas queimam combustível, geram calor e tem um monte de matéria se movendo de um lado para o outro, o comportamento de um buraco negro só depende de 3 variáveis: quanta matéria tem dentro dele, quanta carga ele possui e, por fim, qualquer Quanto rotação. ele gira. Só que a maior parte dos buracos negros costuma ter carga neutra, porque na média ele vai ter consumido a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Então, na prática, buracos negros são só massa e rotação. E todas as propriedades Não deles fala podem ser só. descritas com essas duas quantidades. E no começo dos anos 70, É muita graças a massa. contribuições de Yakov Zeldovich, Alexei Starobinsky, Jacob Bekenstein e Stephen Hawking, nós descobrimos como descrever a temperatura de buracos negros. Você não precisa saber física avançada para perceber uma coisa interessante. A temperatura e a massa do buraco negro são inversamente proporcionais. Ou seja, a temperatura do buraco negro aumenta conforme a massa dele diminui. Ou seja, buracos negros pequenos são mais quentes do que buracos negros maiores. Eu espero muito que ninguém ouça isso fora de contexto. Lá Mas ele. existe mais uma consequência disso que ficou meio
escondida. Se buracos negros têm temperatura, isso significa que eles estão emitindo radiação. E se eles estão emitindo radiação, eles estão lentamente Perdendo massa. Colocando isso de outro jeito, buracos negros evaporam lentamente. Isso é maneiro, porque se eu não me engano foi a tese de doutorado do Stephen Hawking. Se você assistiu o filme, né, da vida de Stephen Hawking, tem uma romantização bonitinha lá. Mas, pô, meio que ele falou no mestrado assim, buraco negro ele não evapora. Aí no doutorado ele falou assim, galera, foi mal, eu errei. E Stephen Hawking, pô. E sim, ele evapora lentamente. E tá, né? Vou repetir a maravilhosa frase do Pedrão. Como a temperatura do buraco negro é inversamente proporcional à sua massa, um buraco negro supermassivo, grandão, né? Ele é frio, comparado a um buraco negro menor. E aí, assim, isso também vai me dizer, por temperatura, me dá o grau de energia que tem nesse buraco negro, né? E como ele está evaporando lentamente, em tese, quanto menos massa ele tiver, mais temperatura ele vai ter, mais temperatura, mais agitação, mais energia, e as coisas que estão evaporando e saindo dele nesse momento vão estar com muito mais velocidade. Será que eu acertei? Lentamente. Mas uma coisa estranha é que, conforme buracos negros evaporam, eles esquentam. Ah lá! E isso é o contrário de todo o resto da natureza. Conforme geralmente, massa, através desse efeito, conhecido como radiação Hawking, buracos negros encolhem e ficam mais quentes. Só que se esse processo continuasse para sempre, um buraco negro quase sem massa teria uma temperatura quase infinita. Isso não parece ser muito razoável. Quando um buraco negro fica pequeno e quente o suficiente, a gente espera que algo diferente aconteça, justamente para impedir bizarrices matemáticas como temperatura infinita. E de fato, a fórmula que descreve a temperatura de um buraco negro assume que ele está em equilíbrio com seu ambiente. Mas um buraco negro muito pequeno e com temperaturas extremas dificilmente estaria em equilíbrio. Então a temperatura não poderia ser determinada por uma fórmula simples. E a ideia é que justamente nesse ponto extremo, alguma outra coisa aconteça com um buraco negro, diferente de uma simples e lenta evaporação através da radiação Hawking. E o que exatamente nós esperamos que aconteça? A sugestão mais comum é que o buraco negro exploda. O que eu acho mais interessante é que, do ponto de vista de energia total... Ele ainda vai comentar. Mas como é que tu explode uma parada que a luz não consegue escapar dela? Explica aí. Vai explodir pra onde? Pra dentro? Esse evento não seria mais poderoso do que as supernovas, porque antes de explodir o buraco seria bem pequeno, tem que estudar. Um átomo. Mas por outro lado, do ponto de vista de densidade de energia ou temperatura, esse seria o evento mais extremo do universo. Uma maneira legal de entender isso é a seguinte: o LHC acelera partículas até energias próximas a de um soco, mas mesmo que você tente com toda a sua força, o seu soco não vai produzir partículas como um bóson de Higgs. Que bom, a questão né? não é energia total, mas sim uma quantidade grande de energia concentrada em um espaço muito pequeno, ou, em outras palavras, uma alta densidade de energia. Nós esperamos que um buraco negro, quando explodisse, depositaria uma quantidade imensa de energia em uma porção minúscula de espaço, replicando condições próximas às que a gente tinha no Big Bang. E esse evento seria tão extremo que, pelo menos em teoria, deveria produzir todo tipo de matéria que pode existir no universo, inclusive neutrinos com centenas de PeV de energia. Então, resolvido. O nosso sinal misterioso é um buraco negro explodindo. Não. Calma. Não tão rápido. É uma hipótese, né? Existe um problema prático em usar explosões de buracos negros para explicar os neutrinos superpoderosos do KM3-Net. Essas explosões devem ser raras. Existem dois tipos conhecidos de buracos negros. Buracos negros estelares, que têm algumas vezes a massa do Sol e duram 10 bilhões de quadrilhões de quadrilhões de quadrilhões de quadrilhões de anos. E buracos negros supermassivos, com milhões de vezes a massa do Sol, que geralmente habitam o centro das galáxias e vivem ainda mais. Mas o nosso universo tem só 13 bilhões. Tipo o buraco negro do filme Interestelar, o Gargantua, aquilo é um buraco negro supermassivo.
de anos de idade, o que é muito, mas muito menos do que o tempo de vida desses buracos negros. Até onde nós sabemos, não existem buracos negros velhos o suficiente para estarem explodindo atualmente no universo. O que, por um lado, é um problema, mas por outro talvez seja importante. Existe muita coisa que nós ainda não sabemos explicar sobre a história e evolução de buracos negros. Por exemplo, como exatamente buracos negros supermassivos se formaram? E por que nós só vemos buracos negros estelares ou supermassivos, e nunca nada no meio do caminho? O que isso significa, na prática, é que se nós realmente vimos um buraco negro explodir, nós vimos um tipo novo de buraco negro explodir. E é exatamente isso que o artigo que motivou esse vídeo propôs. A ideia... Pô, agora tá começando até a fazer um pouquinho de sentido, porque, de fato, se a gente não viu nenhum buraco negro explodindo até o presente momento, ou passou o tempo ou não deu tempo ainda. Então, o que explodiu? Que tipo de buraco negro? Se não é um supermassivo, não é um buraco negro estelar. Então, algum terceiro tipo que a gente ainda não conseguiu enxergar, por exemplo. Olha aí a merda. Quanto mais você coloca um Hubble, um James Webb, mais você quer colocar outros ainda melhores para enxergar mais coisas. A ideia geral é que no universo primordial, logo depois do Big Bang, vários buracos negros pequenos se formaram. Alguns deles deram a sorte de acumularem matéria o suficiente para virarem os buracos negros supermassivos que hoje habitam o centro das galáxias. Mas outros acabaram ficando isolados e não consumiram tanta matéria. E devido às condições específicas do universo primordial, proposto pelo artigo, esses buracos negros pequenos teriam sobrevivido até hoje. E inclusive estariam na idade certa para explodirem. Ou seja, que sorte a nossa! Se nós vimos um buraco negro explodir, nós vimos um buraco negro do universo primordial explodir. O que é inédito. Mas aqui eu vou precisar quebrar um pouco o ritmo do vídeo para ser sincero. A proposta central do artigo, que é a ideia de uma carga escura que esses buracos negros teriam acumulado no universo primordial, é meio ousada. E não só ousada. Nós não temos evidências disso. E eu fiz questão de apontar isso porque, mesmo assim, se nós tirarmos essa ideia nova por parte dos autores, o artigo ainda faz muito pelo estudo de buracos negros. Mais importante até do que a proposta de algo novo pelo artigo é o trabalho de avaliar que tipo de evento astrofísico é consistente com as observações de neutrinos superenergéticos. Em um primeiro momento, é impossível saber o que é possível no nosso universo. Podemos imaginar que as possibilidades são como um mapa inexplorado cheio de interrogações. Cada ponto desse mapa representa um universo possível com acontecimentos específicos. E nós vivemos em um desses universos possíveis. Só não sabemos qual. Mas quando realizamos um experimento, nós aprendemos algo sobre nosso universo. E Poético, isso limita quais lugares desse mapa nós habitamos. Por exemplo, ao detectar um neutrino com 200 PeV de energia, nós sabemos que o nosso universo precisa ter algum fenômeno natural que produz uma partícula tão Saiu energética. da onde isso aí? Isso nos permite excluir grandes regiões desse mapa do desconhecido, que são as regiões que não são compatíveis com neutrinos de 200 PeV de energia. Então, um artigo científico com resultados novos faz duas coisas. A primeira e mais óbvia, o artigo propõe onde exatamente nesse mapa de possíveis realidades que nós habitamos. E a segunda, e menos óbvia, ele exclui a região em que com certeza não estamos. E é esse processo de exclusão que motiva boa parte da ciência. Quando um físico pensa em uma nova teoria, muitas vezes ele está tentando encaixar suas ideias em alguma região inexplorada do mapa. Método científico. Casos, ele vai estar errado e o tamanho do mapa desconhecido vai diminuir um pouco. Mas o que importa é que no fim do dia nós avançamos um passo para mais perto de conhecimento aprimorado do universo em que nós existimos. Maneiro. Eu acho isso fascinante. Muito Também obrigado, acho. E até a próxima. Valeu, Pedrão. Obrigado a você e até a próxima. Agora pausei bonitinho. Vamos voltar para outra telinha para poder conversar com vocês, que, mané, eu me amarro, pô. Astronomia, né, mané? Pô, você já foi num planetário? Você já conseguiu parar para observar o céu noturno sem luz, assim? É fascinante. Só que, pô, a gente não conhece bulhufas ainda, né? A gente estuda, tem... James Webb, tem Hubble, são vários telescópios e se você nunca teve acesso a um telescópio, procure o planetário mais perto de você. Possivelmente alguma faculdade federal próxima, provavelmente vai ter um telescópio para você poder observar. Maneiro pra caramba. Só que assim, pra quem fica ali, né, metade do vídeo ficou imaginando a musiquinha do Interestelar tocando no fundo, pô, buraco negro não é algo fácil de achar. De entender menos ainda. Tem a galera com pós-doutorado tentando compreender o que diabos é isso. E agora, aparentemente, a gente viu um explodir. Quer dizer, viu não. Detectamos o sinal de um que
pode ser um buraco negro diferente que explodiu. Porra, haja ciência, né, filho? Haja artigo pra ler, pra entender, pra estudar. Tô contigo, Cinta. Tem que estudar pra caramba. Porra, a gente tá mais tranquilo fazendo só balanço de massa, né? Entendendo como é que é uma destilação. Ó, é assim. E ó, curtiu esse react? Já deixa aqui nos comentários, fala pra gente o que a gente pode reagir na próxima. Gostou de astronomia? Eu falo de IA, eu falo de ciências de forma geral, me amarro em química e tô devendo um próximo vídeo de ciência dos materiais. Então, deixa seu comentário, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada e a gente se vê na próxima. Um beijo e até o próximo react, galera.